Ao contrário do que é divulgado, o Brasil nos séculos 17 e 18 possuía uma grande atividade nos estudos de astronomia, principalmente na cidade de Salvador, onde padres jesuítas se dividiam entre divulgar a palavra da fé e fazer observações astronômicas, bem como escrever poemas e livros. A exemplo disso, temos o padre Antônio Vieira e seus sermões. Entre os padres jesuítas, podemos destacar o padre Valentim Stancel, que morou em Salvador por quase 40 anos e que suas observações dos cometas que passavam pelos céus de Salvador correram ao mundo, sendo citado pelo Isaac Newton aqui na sua grande obra Principia. Esse Valentim Stancel, ele era de Praga, ele era professor na Universidade de Praga, era novo, tinha uns 30 e poucos anos. E ele saiu de Praga para Roma, e depois Lisboa, e depois Salvador. Então, em Roma, ele encontrou esse padre lá, ficaram chapas, né, amigos e tal. E o Antônio Vieira, o sermão que ele fez, né, sobre o cometa, chama-se A Voz de Deus. Né? Você imagina o que não é isso. A Voz de Deus ao mundo, a Portugal e a Bahia. É o nome do sermão dele. O título, né, do sermão. Sim. Fez o sermão lá, e o sermão é bem legal, é bacana. Aquela coisa, vai morrer todo mundo se não se emendar, vai ser um castigo horroroso, e tal, aquelas coisas do padre, né, do Vieira, um pregador, cara brilhante e tal. Agora, o Valentim Stancel, ele não se destacou pela eloquência, né? Ele não era um grande escritor, um grande orador, era matemático, né? Apareceu o cometa, ele foi lá, observou e tal, ele tinha uma luneta muito boa, né? Já no final do século XVII, ele observou uma luneta de 4 lentes, quer dizer, um negócio, né? E observou lá, anotou, tomou as posições, fez os textos dele, e fez também, isso aí eu até não falei nesse artigo aí que você fez referência, porque é muito antigo, também não era necessário, mas ele fez também um prognóstico astrológico do cometa, né? Porque, entre outras coisas, todos os astrônomos naquele tempo faziam isso. Isso. Inclusive, Galileu fez, o Copérnico fez, tem mapa astral que os caras fizeram. Isso aí, né, não faz dele um astrólogo maluco. Não, ele é como todos os outros astrônomos daquele tempo. São dois pontos de vista diferentes. Né? Um está usando o cometa, né, para exortar a população a corrigir os pecados, aquelas coisas de sermão, né, de padre daquele tempo. Né? E o outro não, ele está querendo estudar e conhecer a organização do mundo natural, a astronomia e essas coisas. Agora, isso que você falou do Newton, por exemplo, o texto que o Stancel escreveu e que foi citado pelo Newton no grande livro dele, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, foi citado ali, entre outras coisas, porque a observação é muito boa, assim, para os padrões da época, é muito bem feita, tecnicamente e tal, mas tem uma vantagem extraordinária sobre as demais, porque o Valentim Stancel estava no hemisfério sul da Terra. Né? E essa observação que ele citou, que o Newton citou, é a observação do cometa de 1669. Nós temos 20 anos, mais ou menos, antes da publicação do livro do Newton. Um pouco menos de 20 anos, mas enfim. Né? E no tempo em que o Valentim escreveu isso, e no tempo do Newton também, a grande questão, digamos assim, astronômica relativa aos cometas, bom, tinha um monte, mas uma delas, né, era sobre a localização do cometa. Se o cometa estava na atmosfera ou se o cometa era celeste, se ele estava no céu. Professor Carlos Ziller, além das observações astronômicas da passagem de cometas, o padre Valentim Stancel também escreve um livro chamado Uranófilo, que durante muito tempo ficou desconhecido do grande público e a qual você traz para nós, como a gente pode ver aqui. Fale um pouquinho sobre esse livro. Mas esse livro é um livro muito interessante, né? Entre outras coisas, porque ele foi escrito em Salvador. Para começo de conversa, foi escrito em Salvador, num retiro que a Companhia de Jesus tinha na cidade, que naquele tempo, né, ficava um pouco afastada da cidade. Hoje em dia está dentro da cidade perfeitamente. Né? É a Quinta do Tanque, de Salvador, onde está hoje o Arquivo Público da Bahia. É um prédio histórico, muito bonito,
assim, uma gracinha e tal. Então, aquilo ali era um retiro dos jesuítas, né? No tempo do Antônio Vieira. Então, ele ia para lá, como todo jesuíta, o cara faz o retiro dele, fica lá um tempo, uns meses, um ano, sei lá quanto tempo fica, né? Fazendo os exercícios espirituais, aquelas coisas de jesuíta, fazendo aqueles negócios e tal. E ele lá escreveu esse livro. O livro é um livro muito interessante, porque em primeiro lugar, é uma ficção astronômica, né? Então, não é um livro técnico de astronomia, o cara bota as linhas, não sei o quê, os nodos e aquela coisa. Não é isso, não. Né? É um livro, é uma ficção. É uma ficção em que um personagem, o uranófilo, né? O cara que gosta, o apaixonado pelas estrelas, pelo céu e tal, ele está nessa, que é o próprio Estancel, né? Ele está na quinta do tanque, e aparecem para ele duas musas. Né? Uma musa chamada Geonisbe, que é a musa da Terra, né? E outra musa, que é a Urânia, né? A musa do céu. E eles ficam discutindo a natureza brasileira, a vida na cidade de Salvador, na Quinta do Tanque, nas populações que estão ali em volta. Por exemplo, ele não gosta muito dos portugueses da Bahia, então ele, né, esculhamba os caras. Esculhamba não, mas ele simplesmente não fala. Tem uns troços bem legais sobre índios, sobre esses traços e tal, sobre a cidade, sobre piratas que vêm tomar a cidade, aí nego joga tiro, dá canhão, afunda, enfim, tem um monte de coisa bacana, né, na história. Mas o barato mesmo, que é o tema astronômico, é que ele entra em êxtase, tem um êxtase, e vai com a Urânia para a Lua. Olha que maneiro, né? Então, o cara vai para a Lua e fica andando na Lua. Ele e a musa explicando para ele, o tamanho da montanha, tem uma montanha aqui enorme, que não sei o quê, ele tem uma cratera que tem um mar de não sei o quê, o negócio funciona assim, papapá. Aí eles discutem a astronomia da Lua, que o Sol baixa, que a Terra fica aqui, o outro lá. Qual o tamanho da Terra? A Terra está lá, olha, vê a Terra da Lua, não sei o quê. Aí o êxtase acaba, eles voltam para a Terra e vai de novo para Mercúrio, depois vai para Vênus, depois vai para o Sol, depois vai para tudo que é lugar no céu. Outro padre também que se destaca é o padre José Monteiro da Rocha, que fez observações a respeito da passagem do cometa de Halley. Então, em especial, esse daí que você falou, José Monteiro da Rocha. Esse cara, ele veio para o Brasil nos anos 1730, 35, mais ou menos, né? Menino, ele era bem garoto, tinha, sei lá, 10 anos, menos que isso, veio para cá, né? Devido à política do governo português de mandar os portugueses para cá, de órfãos, essas coisas, ele veio para cá e entrou no Colégio da Companhia de Jesus, se fez jesuíta lá, né? E gostava de matemática, era especialmente dotado para isso, fez os estudos dele. E em 1759, quer dizer, 6 meses antes da Companhia de Jesus ser expulsa, ele escreveu um livro sobre o cometa que ele tinha observado, que era o cometa de Halley. O livro chama-se Sistema Físico-Matemático dos Cometas, né? E foi, quer dizer, bom, eu vou fazer propaganda da minha pesquisa, mas não tem muito jeito. Foi eu que encontrei esse manuscrito numa biblioteca em Portugal, na Biblioteca Pública de Évora. Encontrei o manuscrito lá, falei, pô, que é isso aqui? Que é isso? Né? Peraí, para tudo, microfilma de novo, traz aqui para o Brasil, aí já digitalizou, já fez, aconteceu, a gente transcreveu o manuscrito e tal, e publicamos no Museu de Astronomia no ano 2000, ou 2001, se não me engano. Publicou lá, né, pelo Museu de Astronomia, que é essa observação do cometa de 1759. Esse José Monteiro da Rocha foi um cara muito importante para a matemática e conhecimento astronômico, um cientista muito importante de Portugal. Um cara que tinha também todas as ligações com os caras da Inglaterra, da França, não sei o quê. Era um astrônomo daquele tempo. Como vocês viram, Salvador, além da capital do Brasil, colônia, também foi um importante centro de pesquisa e de produção nos estudos relacionados à astronomia por quase 2 séculos, influenciando os estudos da astronomia não só no Brasil, mas também no mundo. E no próximo programa, Manuel Pereira Reis, um astrônomo baiano deixando suas marcas na astronomia brasileira e na bandeira nacional.